Estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando no Facebook Comandante Braga Oficial. Hoje, nesta live, o policiamento com mulheres e o policiamento com cães. As mulheres no policiamento com cães. Estamos aqui hoje com o nosso amigo, que é veterinário, Dr. Carlos Augusto Donini, que foi veterinário muitos anos do Canil, chefe da zoonose da cidade de São Paulo, consultor, professor de diversas faculdades. Enfim, o Donini dá para ler o currículo, que é muito vasto e experiente na área de cães policiais, de cães e qualquer outro tipo de cão, que no final até vou contar uma história com ele aí, uma das que eu tenho com ele aí, experiência. E também estamos aqui com a classe especial, Michele, o nome aqui é meio Draus. Ela é da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, foi policial militar, tem formação técnica em enfermagem, diversos cursos na área com cães e na área de segurança e a experiência com cães na sua vida profissional. Então, hoje, nós vamos falar nessa live um pouco desse policiamento com cães que as mulheres trabalham todos os dias. E temos aí também acompanhando nós aqui o nosso amigo Jesus, que está aí do lado da Drauz. Jesus, eu não posso falar muito, porque eu vou falar que ele é um dos melhores adestradores de cães que tem no Brasil, pela sua formação, teve inclusive em diversos países, trabalhando com cães, etc., competições. Então, é uma pessoa muito experiente na área, que também vai nos ajudar aí a esclarecer aos participantes e a todos esse assunto que é mulheres no policiamento com cães. Então, inicialmente, nós vamos pedir aqui para o nosso amigo Donini se apresentar, depois o Jesus e depois a Drauz, que terá o tempo maior aí para poder se apresentar, e a gente iniciar o nosso bate-papo e esclarecendo aí as dúvidas e perguntas das pessoas que estão nos acompanhando. Donini, pode se apresentar e falar um pouco da sua história aí para todos nós, aí, as pessoas que não te conhecem eventualmente aí. Alô? Braga congelou. Olá. Não, pode falar. Meu nome é Carlos Augusto Donini. Nós estamos junto com os canis municipais, das guardas municipais, nos últimos 25 anos, eu creio, né, Braga? 25 anos, por aí. Pretos. Na verdade, a nossa experiência, como todos aqueles que estão próximos dos canis de trabalho, ela foi uma descoberta ao longo da profissão, e nós estamos nessa profissão há 43 anos, e a nossa experiência, tanto na área acadêmica, quanto na área de serviço público, na área de saúde pública, foi incrementada com a experiência dos cães de trabalho, dos canis municipais, alguns da Polícia Militar também, e com alguns criadores também ligados aos canis de cães de trabalho. Boa noite a todos, né? E, Jesus, foi um prazer te rever, faz tempo que a gente não se via. Verdade, né? Obrigado. Com relação ao inspetor Braga, nós estamos sempre juntos. Temos uma herdeira profissional, né, Braga? A sua filha resolveu seguir essa trilha e tenho certeza vai ser um sucesso. A nossa experiência com relação aos cães de trabalho sempre foram satisfatórias no sentido de que nós não costumamos pegar animais com problemas. Afinal de contas, um cão de trabalho ele tem uma herança hereditária, uma criação e uma produção completamente diferenciada
dos outros animais. Então, tudo depende da escolha do filhote, né, Jesus? Jesus é especialista. Mas na medida em que você tem uma escolha competente, cercado de todos os critérios técnicos e das experiências daqueles que são os selecionadores, dificilmente você vai ter algum problema no trânsito desses animais pelos seus 8 anos de trabalho. Então, a participação do médico veterinário num canil municipal ou num canil de trabalho é mais a preocupação do seu controle sanitário, da relação das doenças possíveis de serem adquiridas pelo trabalho externo, intenso, né? Pelo treinamento intenso a que são submetidos, mas sempre com critérios técnicos de elevada consideração, e na hora principal da sua aposentadoria, a nossa opinião também tem que levar em consideração o seu estado clínico e sua evolução ou qualquer outra intercorrência que possam colocá-lo em condições prejudiciais ao seu contâneo. Uma coisa interessante que é apaixonante para a gente é a relação que tem entre o condutor e o seu cão. Isso me chamou muita atenção porque eu assisti, ao longo desses anos, muitas experiências que mostram que essa relação homem-cão, ela chega ao seu grau máximo de respeito e de dedicação. Eu assisti muitas vezes guardas, condutores, em pleno gozo de férias, suspenderem as suas férias fisicamente para vir visitar o cão toda semana. Porque não é simplesmente tirar as férias e o meu cão, alguém vai cuidar, certamente todos cuidavam dos cães, mas é praticamente uma unanimidade. O condutor sair de férias ou tirar uma licença e voltar para assistir o seu cão, né? E tudo isso leva a um conjunto de medidas que mostra que essa relação homem-cão, e agora no assunto de hoje o homem no sentido ser humano, mas a presença feminina que veio agregando, como a gente estava conversando antes com o Jesus, o seu espaço adequado na guarda e no adestramento de cães e na condução de cães, vem somar as suas possibilidades de aumentar a importância e a visibilidade disso como um instrumento não só de segurança. Eu sempre falei para o inspetor Braga, o canil é um elemento estratégico que mostra uma competência dos seus elementos humanos e da qualidade dos seus animais num dos perfis mais interessantes para a educação, principalmente para a educação infantil. E aí eu incluo a educação de adultos também, porque todos são unânimes em admirar os cães assistidos e tratados e manejados por pessoas competentes, como são as guardas civis, como são os canis das guardas civis e dos cães de trabalhos policiais. Então, isso é um instrumento muito subutilizado na questão da educação. Eu diria a educação no sentido pleno, não a educação de bem-estar animal, de como cuidar do animal, que é uma obrigação intrínseca, mas da educação do cidadão, da educação da obediência, da educação do respeito. A palavra principal que eu acho na relação ser humano-animal, cão, é a palavra respeito, porque o cão respeita o ser humano na medida em que o ser humano o respeita. E a atitude profissional dos cães de trabalho com as guardas civis metropolitanas, com as GCMs, e com os trabalhos de policiais, com cães de trabalho, mostram exatamente aonde que a sinofilia pode nos ajudar de maneira surpreendente e que nós, infelizmente, por questões talvez políticas ou estratégicas, não chegamos a utilizar, como o inspetor Braga sempre foi um militante
e pôde desenvolver o seu trabalho com a importância dos canis. Agora, principalmente com a participação das guardas femininas, como nós vamos ver com a doutora Michele em breve. É isso, Braga. Obrigado, Donini, obrigado pelas suas considerações. E essa questão dos cães aí, o Gerson, quando eu fui secretário em Cosmópolis, a primeira coisa que eu fiz na guarda lá foi criar o canil, que era fazer parte do projeto de trabalho, dada a importância. Então, o Gerson, agora a sua vez aí para você falar um pouco, se apresentar, e depois para a Drauz poder fazer todas as considerações delas aí e falar para ela que ela agora vai ter 1h30, tá? Tranquilo, ótimo. Bom, primeiro eu quero desejar uma boa noite aí ao senhor, ao doutor Donini. É uma satisfação muito grande poder matar a saudade aqui. Faz tempo que não vejo o doutor Donini, que é um grande amigo, colaborador, assim, de longa data, entendeu? Lá com a gente no Canil da Guarda Civil de São Paulo. Então, muita coisa que foi implantado lá, foi implantado graças ao Dr. Donini. Então, assim, eterna gratidão ao Dr. Donini, esse poço de experiências viva que a gente tem que sugar, assim, o máximo ele, sugar mesmo. Então, quero agradecer a oportunidade aí. Vou pegar Pode ir falando, Jair. Comandante, por tudo isso aí. Bom, vou fazer um breve comentário aqui. Peço desculpa a todos os nossos amigos aí, telespectadores. Eu estou com muito sono, porque eu acordei muito cedo e estou cansadérrimo mesmo e muito frio. Mas, assim, eu trabalho com cães já há 30 anos. Modéstia à parte, a gente tem uma certa vivência aí em diversas áreas com cães. Tive a oportunidade de morar na Europa, fui para a Europa estudar, me especializar em algumas técnicas, não só de cães farejadores, como cães de segurança, entendeu? Desenvolver técnicas de trabalho voltado para a área de segurança policial, é o trabalho que eu venho tentando desenvolver lá no Canil da Guarda Civil também. Obviamente, faço uso desse conhecimento no meu particular, entendeu? Mas por ser integrante do Canil da Guarda Civil de São Paulo, então a gente doa um pouco disso também lá. Estou aqui à disposição, se algum telespectador quiser fazer alguma pergunta voltada a essa área, eu não vou poder permanecer muito tempo aqui até o final, mas eu vou segurar um pouquinho aqui, porque se algum telespectador quiser fazer alguma pergunta voltada para essa área e eu puder responder, eu estou aqui. Se eu não puder responder, a gente vai buscar a resposta e depois responde. Obrigado, comandante. Obrigado, Jesus. Agora a Drauz aí pode fazer as suas considerações iniciais aí. Boa noite, comandante Braga. Boa noite, doutor Donini. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão vendo a live. Jesus também, meu parceiro de trabalho, meu mestre, né? Doutor Donini, além de um grande amigo, além de um grande colaborador, também eu falo que ele é o pediatra dos meus filhos de 4 patas, né? Mas faz tempo que eu não levo lá para o doutor Donini. E sempre quando eu levo, eu ainda tomo uma chamadinha de atenção. Pô, tem que vir sempre. Está demorando muito para trazer. Bom, não adianta eu falar sobre mulheres condutoras ou adestradoras na área de policiamento sem contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Desde criança, o meu sonho sempre foi, né, sempre gostei de animais, e o meu sonho sempre foi ser do Exército Brasileiro, né? Meu pai falava, olha, no Exército, mulher, somente médica, enfermeira, né? E eu gostaria muito de ir para a infantaria. Ele falou, não, esquece, não existe mulher nessa área no Exército.
Aí, cresci um pouquinho mais, com 22 anos de idade, fui para a Polícia Militar. E na época, na Polícia Militar, existia o BPFEM, né? Ou seja, homem trabalhava com homem, mulher trabalhava com mulher. E eu sempre fui, graças ao meu pai e minha mãe, olha que lindo, ai, graças ao meu pai e minha mãe, que sempre me incentivaram, né? Sempre fui muito revolucionária naquilo que eu estava determinada a fazer. Então, para mim, não existia isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Não. Quando falava aquilo, era aquilo que eu queria fazer. E aí acabei indo para a Polícia Militar, trabalhei no BPFEM, uns 4 meses depois, 5 meses, eu não me recordo, porque já fazem 25 anos, né, que eu saí da PM. Lá, o batalhão que eu trabalhava, existia o policiamento de motocicletas, hoje é conhecido como a AFT, a Força Tática, a ROCAM. E eu fui designada a ser secretária do major. O meu comandante, na época, por um acaso, era o Coronel Casado, né? Era uma pessoa maravilhosa, porém Caxias. Nosso comandante aqui. E foi nosso comandante aqui de São Paulo também. E logo que eu entrei, ele tinha acabado de sair da Guarda Civil. E o Major Salmão, que há muitos anos não o vejo, também me deu muita força. E eu fumante, né? Fumava lá com o Major Salmão, aí chegava o pelotão de moto, eu falava, pô, Major, não podia ter uma feminina aí e tal, né? Ele, não, os caras são machistas, eles não querem saber. Eu falei, mas toda vez que tem uma abordagem, que tem que fazer uma revista numa mulher, tem que designar uma viatura para vir, né? Isso, mas o efetivo feminino era muito pouco. E acaba demorando tal. Ele falou, até que você tem razão. Quem que você indicaria? Eu falei, eu. Que humilde, né? Que humilde. Mas você sabe pilotar moto? Eu falei, sei, tinha acabado de tirar a habilitação. Falei, você topa fazer um teste? Porque os caras vão querer fazer um teste. Eu falei, topo. Aí acabei indo na época, para o JEP-CPTRAN, fiz o teste e acabei sendo apta, né? Então, eu fui a primeira feminina no pelotão de motociclista, depois vieram outras mulheres, né? A mesma situação, passei pela escolta do governador, 52 anos de existência da escolta do governador, eu fui uma das primeiras mulheres, que era só eu e a Ana Helena, se eu não me engano, que que conseguimos fazer o curso da escolta do governador, depois acabei casando e a Ana Helena conseguiu ser da escolta. Então, eu sempre batalhei por aquilo, né, por as coisas que eu gostaria. E sempre que me falavam, não é coisa para mulher, você não é capaz, aí que eu ia atrás. E a mesma coisa foi aqui no Canil, eu, né, moderninha, para não falar recruta, acabei sendo designada para vir para uma base, conheci o Canil e sempre tive vontade. E aí me deram a oportunidade, fui designada para a área da sinoterapia, né? Mas meu sonho era o policiamento com cães, né? E aí muita luta, muita batalha, e os amigos tentando ajudar, tal. 9 anos praticamente de canil, consegui fazer parte do policiamento com cães de faro. Hoje eu estou com cão de faro e segurança, né? Então, para mim é gratificante, sou resiliente, né? Como eu ouvi uma frase essa semana, a resiliência, ela não é você persistir naquilo sempre tentando e não conseguindo, e você persistindo do mesmo modo, não. Você tem um objetivo, vá até aquele objetivo,
mas por outros caminhos. Se você não está conseguindo daquela maneira, tenta de outra. E você tem que ser persistente, você tem que estudar muito. Como o doutor Donini falou, a mulher no policiamento, principalmente com cães, ela chama muita atenção. E eu acho que essa atenção e essa afetividade que a mulher transmite acaba aproximando a população para mais perto nós da área de segurança, né? Então, a gente acaba indo para o policiamento e a gente percebe que, às vezes, as pessoas vêm conversar ou pedir alguma informação, eles vêm mais para o policiamento feminino fazer certas perguntas, tirar algumas dúvidas, do que com o policiamento masculino. Isso aí, Nelson. Então, agradeço a todos aí por estarem participando, essas considerações iniciais. Vou responder algumas perguntas aqui, a gente vai conversando e vamos passar algumas perguntas que tem aqui para vocês. Bom, o Silvestre está perguntando para mim qual é a minha relação com o canil, minha visão da importância do canil para a instituição e para a sociedade. Bom, a minha ligação com o canil, em particular, ela já é de muitos anos. O Donini sabe disso, conhece. Eu sempre criei cães, às vezes pouco, às vezes menos. Atualmente, até mostrei um filhote, eu estou com uma ninhada aqui de pastor holandês, Donini, que está com exatamente 25 dias hoje. O pai era do Jesus, viu? O cachorro que veio aí, depois eu te conto. Essa ninhada. Então, a importância do canil para a instituição e para a sociedade ela é extrema. O canil ele tem importâncias para a instituição guarda municipal, guarda civil metropolitana, primordial. E ela tem importância técnica, importância operacional e política. Por quê? Política, porque, como a Drauzio falou, o cão ele traz a aproximação com a sociedade. Às vezes, a sociedade não se aproxima do policial, mas se ela vê um cão, ela se aproxima, uma criança se aproxima, porque o cão ele gera curiosidade e proximidade com a sociedade. E especialmente quando está sendo conduzido por mulheres, que daí as pessoas quebra barreiras e a população faz mais contato com as policiais femininas, com cães, do que com os homens. Então, tem essa questão política. Daí tem a questão técnica. Questão técnica, hoje, os cães têm diversas modalidades. Tem cães farejadores, cães de obediência, cães de policiamento, cães de demonstração, cães que fazem a parte social. Tem também cães que fazem treinamento, não é treinamento, que fazem a parte... Fugiu a palavra. Os cães que fazem... Isso, sinoterapia. Com doentes que podem ajudar muito nesses tratamentos. Então, o cão ele tem essa importância técnica. Operacional, o Donini depois pode falar um pouco melhor do que eu, as vantagens operacionais de um cão no policiamento, na questão do faro, na questão que ele representa em quantidade, e sempre um exemplo que o Donini usa, e eu passei a utilizar há uns anos, que é aquele que, às vezes, se um policial mandar parar, a pessoa não vai parar e respeitar, mas se o cão estiver ali e te falar para, que é o latido dele, a pessoa imediatamente vai parar sem nenhum ato mais. Então, essa é a primeira pergunta do Silvestre. Daí nós temos aqui algumas perguntas. Carvalho, o cão não vai ser doado no final, né? Você sabe disso. O Carvalho está perguntando se no final a gente vai fazer um sorteio daquele filhote. No momento... Não é bobo nem um pouco. Aqui tem uma pergunta da Graça Martins para Drauzio, que diz o seguinte: Drauzio, quais são os seus maiores desafios na profissão, bem como no treinamento e alistamento de um cão para atividade policial? Qual é, Drauzio, o maior desafio de uma mulher na profissão para treinar, adestrar um cão e para atividade, enfim? O que você acha? Qual que é o seu maior desafio nesse sentido aí? Então,
eu acredito, né, que é o maior desafio eu já conquistei, que é o meu lugar, né? Eu já consegui minha posição, já me firmei, né? Agora, o adestramento é assim, ele é contínuo, né? Ele, como a gente fala, ele é forever, ele é para sempre. Você sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar buscando novas técnicas, porque o adestramento que há 30 anos, como Jesus falou e iniciou, hoje já mudou bastante, né? Antigamente o pessoal falava ensinava muito os cães no negativo. Quem é cachorreiro vai entender o que eu estou falando. E hoje, todo o adestramento que nós fazemos é tudo no positivo, né? Até a correção, a gente procura fazer no positivo, é motivacional. Eu falo até que adestramento, hoje eu estava conversando com o Jesus, que adestramento é a mesma coisa que educar um filho, né? Você tem que, né, estar constantemente ali treinando e ensinando, falando, corrigindo nos momentos certos. O Jesus mesmo fala, você vai esperar o carro bater para depois você tentar tirar o volante do... Não, primeiro você tira o volante e não deixa o carro bater. Então, não é fácil, o adestramento não é fácil, complexo, mas mesmo para nós é uma terapia, é muito bom, é muito gostoso. Espero ter respondido. Respondeu sim. Vou passar para o Donini. Agora eu vou agradecer aqui a apresentador Bom Carvalho, que está aí, a Raquel, Fernanda, o Silvestre, que fez mais uma pergunta, depois nós vamos responder aí. O Pérez, que está falando aqui que é criador de cães de guarda, e todos que estão participando, a Eliana Bildner, Vanessa, a Pátia aí do Canil também, Graça, Marcelo, tem um nome aqui meio difícil aqui também, Rafael Drauz, deve ser... É o meu filho, esse é o de duas patas. Olha lá, o Drauz, Emerson, Dani... Enfim, Henrique, Marília, tem um monte de gente aqui, até posso ter passado alguém aqui. Então, veja só, Donini, eu gostaria que você falasse um pouco disso daí, mas o que eu vejo? O trabalho com cães, ele é um trabalho que ele tem que ser contínuo, tem a afetividade, mas ele tem uma questão muito boa para o adestrador e o cão, é que conforme ele vai avançando, ele vai vendo o seu sucesso que ele está alcançando com o cão. Ele vai vendo que vai melhorando, tanto o adestrador, condutor, e o cão. Ele fazendo a parte dele, diariamente ele vai vendo os avanços da dupla cão-condutor. E isso transparece para a população que vê lá o policial com aquele cão, fazendo tudo que todo mundo vê, só que ele não sabe como foi para chegar naquele ponto, naquele adestramento. Donini, com você. Eu queria... Oi, Michele, é um prazer estar com você, faz tempo que a gente não se vê, mas é uma satisfação encontrá-la agora. Usando o exemplo da Michele, cuja pergunta foi o maior desafio, eu creio que, como a Michele se aproximou do canil, é uma questão de paixão. Todos aqueles que trabalham com cães, sejam veterinários, adestradores, policiais, condutores, criadores, existe uma paixão pela relação com o animal. E essa paixão, ela é diferenciada dos demais, porque ela passa a ser profissional. E isso faz com que o indivíduo some aquilo que é mais importante, que é o querer partilhar desse prazer, desse convívio, que é uma experiência fantástica, porque você aprende, às vezes, mais do que você consegue adestrar o animal. Você tem que primeiro aprender com ele, para depois poder modificá-lo. Cada um é um indivíduo, como o próprio nome diz. Então, a paixão de chegar até o contato com o ensejo do canil, em trabalhar com cães, é o que nos leva à motivação principal. Eu creio que a maior dificuldade
para as colegas, as femininas que podem trabalhar com cães, seja do lado humano, nunca é do lado animal, porque a questão é técnica. Então, o cão nunca é um problema, a técnica não é um problema, o trabalho pesado não é um problema, mas a sensibilidade e a capacidade que ela tem eu creio, pode demonstrar ser até superior à questão da paciência ou da conduta com relação à responsabilidade em manejar um cão, a semelhança da sua questão maternal. O que falta no ser humano masculino é um instinto maternal que faz a mulher se aproximar mais da relação íntima do ponto de vista adestramento, sinófilo, do cão. Isso não traz um problema para a pessoa. E o problema talvez seria aquele que a Michele declara que obteve, quer dizer, quem deixa eu me aproximar do cão? Quem me coloca a oportunidade no meu espaço? Esse talvez seria o maior desafio. Seria um plano para que a gente pudesse ampliar a participação feminina em conjunto, porque todas as considerações que foram conseguidas até hoje, que eu saiba, são individuais, pelo mesmo motivo. Eu quero, eu gosto, eu preciso trabalhar com cães, e isso vai. Ninguém vai para o canil porque foi delegado para trabalhar no canil. Existe uma fila para poder entrar a trabalhar com o canil das guardas. Isso é o que eu sei, posso estar enganado. Mas a causa que levaria a isso seria uma dificuldade administrativa e até preconceituosa da eficiência das mulheres em trabalho com os cães. Porque na maioria dos canis de criação e tudo mais, existe a participação da mulher. Mas aquilo que o Jesus falou anteriormente, existe um preconceito de que canil é violência, canil é para morder, canil é para pegar, canil é para fazer policiamento ostensivo. Sem dúvida nenhuma. Mas quem falou que a mulher não é capaz de fazer isso ou não faz isso com brilhantismo? Então, perdoe, Michele, eu não sei se eu estou entrando na sua resposta, mas eu acho que você não tem coragem de falar que o problema são os homens, não os cães. Se você compartilha, senão eu peço desculpa pelo meu erro. Mas a grande vantagem de tudo isso, como você falou, Braga, o elo de aproximação da guarda e do cão são idênticos. Quer dizer, quando você fala guarda municipal, e agora mais recentemente polícia municipal, né, Braga? Quando a gente fala guarda, o conceito de guardar, o conceito de carinho, o conceito de atenção, ele fica muito mais próximo com o cão. Então, pode ser uma farda, pode ser uma metralhadora, pode ser um fuzil, pode ser uma viatura, mas se o cão estiver presente, muda o status de sensação de segurança. Porque ele remete à questão familiar. Ele remete à questão que todos querem aquele cão na sua casa. Isso é uma relação eu tenho certeza, pelo tempo que eu assisto, tanto a veterinária, com relação à presença dos cães nas residências, nas famílias, e nos cães de trabalho, nas guardas, que ela é pouco explorada. Então, quando você fala um cão de policiamento ostensivo, um cão de combate, e aqui só colocando uma pimentinha que todo mundo sabe, mas um cão segura 50 pessoas. Certo, Michele? Tranquilamente. Tranquilamente. Então, eu assisti isso ao vivo no bloqueio da Prefeitura Municipal de São Paulo, onde a população estava revoltada e derrubou o gradil do palácio onde se encontrava o prefeito. Eu assisti isso, eu estava lá. Um cão chamado Zeus, lembra, Jesus? Lembro, sim, senhor, doutor. Lembro, Você lembra? sim. Com certeza. Eu assisti o povo vindo para cima dos policiais que estavam fazendo uma barreira e o nosso colega com os Zeus na frente. Ele simplesmente se adiantou na direção do grupo. Eu não sei se você estava lá, Jesus.
Acho que não. Estava, sim, senhor. Estava, sim, senhor. Estava. Olha, Estava presente nessa data. Eu lembro perfeitamente o dia. Foi quase cômico, porque é como se tivesse soltado uma bomba. Os caras bateram os olhos no cachorro e voltaram. Era um Rottweiler. É isso? Exato. Eles bateram o olho no cachorro, o cachorro não latiu. Ele não chegou a latir, ele só ficou em posição de atenção. A multidão que vinha na direção desistiu, porque tinham derrubado o gradil do palácio. Diga que eu estou mentindo, Jesus. Não então, está, não. Eu estava presente. Para nós, é fantástico assistir um negócio desse. Enquanto que a população, às vezes, fica com a ideia de que o cão vai matar todo mundo que encontra pela frente. E simplesmente ele só vai fazer isso se ele tiver uma ordem de comando. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso. O domínio de um cão de combate, como era o Zeus, o domínio de um cão de faro, como são todos aqueles que são especialmente fadados a isso. O domínio de um cão de apresentação, que vai trabalhar com educação, ele é fantasticamente conseguido através de técnicas. Portanto, as fêmeas, como são chamadas as mulheres da guarda, são plenamente competentes para fazer esse trabalho, principalmente o trabalho de educação que eu defendo sempre. É inesquecível, como nós pudemos assistir várias vezes, quando as crianças participam de uma apresentação do canil, e é inesquecível, eles guardam tudo que foi falado, tudo que o cão fez, e, por último, o prêmio dessa experiência é passar a mão naquele cão. O cão é o show, o cão é o artista, o cão é o professor, o cão é o amigo. Essa criança vai sonhar com esse cão e nunca mais vai esquecer. Esse é o elo de educação que eu acho que é muito desperdiçado pela maioria dos canis, porque deveriam estar em todas as escolas o tempo todo. Eu assisti no tempo do Braga, quando depois das apresentações, as escolas mandavam, porque a gente solicitava, façam as crianças falar sobre o que viram e demonstrarem os seus impactos. Eles mandavam caixas de papelão cheias de desenhos que as crianças com 5, 6, 10 anos faziam e declaravam o que tinham percebido em relação àquela experiência, que foi uma experiência infinitamente pequena, de quase 2 ou 3 horas no máximo, onde a equipe do canil, fantástica, sempre pronta, ia com 5 ou 6 cães e fazia uma apresentação para 50, 60 pessoas, crianças e seus professores. O difícil era sair da escola. O difícil sempre foi sair da escola. Porque vinha a vizinhança, vinha a família da aluna, porque vai ter exposição, vinha todo mundo. Eu assisti isso durante vários anos, porque eu fazia questão de acompanhar. Então, um apelo que eu faço a todos que estão assistindo, que estão trabalhando, que fazem parte dos canis, existe uma competência do cão, que é a competência educativa. Ou você usa essa competência, ou você acaba perdendo a maior oportunidade da sua vida em mudar a cabeça das pessoas para melhor. É isso que eu queria falar. Bom, Dani, é isso daí mesmo. Dar uma boa noite aqui para a Fernanda, para a Tatiana, para a Cláudia de Cosmópolis, para o Wagner do concurso, para o Renato, que estão entrando aí, a Tatiana, que é da Guarda de São Paulo. E dizer o seguinte, essa questão do canil, o cara falou que o Donini é antigo, cara, o Donini é antigão já. Como a Drauzio falou do estímulo positivo, eu lembro que há muitos anos atrás, o Jesus, ele veio com essa técnica lá para o canil, quando todo mundo adestrava com a guia lá, tal, com aquela questão aí do estímulo negativo, né, na correção, o Jesus veio com aquela técnica lá que ninguém conhecia, que era o adestramento sem nada, que era só no estímulo positivo. E o que hoje, muitos anos depois, é o que se tem de mais moderno. Mas o Jesus já usava isso daí lá atrás, lá há muitos anos já. Então, talvez eu acho que ele até foi um dos que trouxe essa técnica para o Brasil. Daí, a
aqui a pessoa está falando aqui, perguntando para a Drauz, qual que é a rotina dela como uma mulher condutora e administradora de cães. A pessoa perguntou quantos cães tem na GCM de São Paulo, acredito que mais ou menos 20, varia, né? E a maioria dos cães hoje, ao contrário também do passado, o Jesus depois pode falar bem disso daí, os cães hoje têm que ter dupla aptidão, por isso, hoje a maioria dos cães são da raça Malinois e hoje já os holandês, né, Jesus? Então, Drauzio, você poderia falar para nós aí qual que é a sua rotina de trabalho com o seu cão hoje? Bom, a minha rotina hoje, eu estou com um cão jovenzinho, né? Ele está com 1 ano e 2 meses. Então, como eu falei anteriormente, estou há 4, 5 meses com esse cão. E ele já me deu muita alegria, né? Principalmente nas últimas operações que nós fizemos. Mas a nossa rotina aqui de manhã a gente já tem a pré-eleição e direto para o campo de treinamento. Então, nós iniciamos com o faro, logo pela manhã, devido à temperatura, clima, né, para facilitar para o cão, principalmente que é mais jovenzinho. E depois da parte de faro toda feita, nós partimos um pouco para a obediência e, quando dá tempo, a gente parte para proteção, que no meu caso está começando a iniciar. Depois, a gente já prepara todas as viaturas e vamos para o policiamento, né? No policiamento na área central. E aí, na área central, o pessoal já conhecem o canil, né? Devido a muitas matérias aí, mídia, ou até mesmo ocorrências, ou até mesmo ajuda, né? Porque o canil, ele não é só o policiamento ostensivo e preventivo. Ele é muito mais que isso, né? Eu falo que nós somos a tropa completa, não desfazendo dos outros, não se trata disso, né? O canil, ele é o choque, né? A gente faz a parte de choque. O canil, ele é terapeuta, né? Muitas pessoas vêm conversar com a gente, pessoas a gente vê com necessidades, como que eu posso falar? Diversas, né? Diversas, intelectuais, depressivas, principalmente senhoras e senhores de idade, né? Eles vêm procurar a gente, passar a mão no cão, aí fala, ai, meu Deus, que bom que vocês deixaram a gente, né, ficar um pouquinho com os cães, eu estou me sentindo muito bem, eu estava muito triste. Isso acontece direto, quase todo dia, isso com a gente. As crianças, então, nem se fala, né? As crianças adoram. E a parte do policiamento mesmo, né? O canil atua no policiamento preventivo, com vistas a crimes de oportunidade, é a nossa rotina. Bom, é isso aí. Então, para quem perguntou, aí está a rotina da Drauz no canil, que é uma rotina árdua, né? E lembrando a todos que amanhã, quinta-feira, às 20h30, nesse mesmo canal, teremos o Fala Comandante e o IOP Love, né? O pessoal gosta do IOP Love, do Silva aí, do IOP, e as mensagens durante o programa Fala Comandante, amanhã com muitas novidades. Amanhã também, importante lembrar, nós fizemos um vídeo hoje divulgando a todos que mandem suas mensagens aos deputados federais e senadores, que amanhã foi convocada uma sessão extraordinária no Congresso para votar a derrubada ou não do veto 17. O que é o veto 17? É o veto do artigo da Lei Complementar 173, que retirou de nós, forças de segurança, e também de outras classes de funcionário público, a contagem desse 1 ano e meio da pandemia, a contagem para quinquênio, a contagem para promoção, enfim, diversas contagens que essa lei retirou e que nós, por sermos forças de segurança e estarmos combatendo a Covid-19, estaríamos excluídos, mas
Infelizmente, esse artigo foi vetado e amanhã será votado a derrubada ou não deste veto. Então, é muito importante que todos mandem suas mensagens através do site Guardas Municipais Brasil para todos os deputados e senadores. Lá tem o link, e é muito fácil entrar no link e mandar a mensagem. E na sexta-feira, teremos aqui a inspetora Simoni e a classe especial Lua falando da nossa viagem para os Estados Unidos na participação da IACP, que é a maior feira de segurança pública municipal do mundo, que em 2018 eu levei eles lá e foi em Orlando. Lembrando aqui também, Donini, lá em Cosmópolis, quando eu fui secretário, nós tínhamos um cão que era meu, inclusive, chamado Alpino, e que esse cão, toda semana, era levado lá para fazer a terapia na APAI. E depois, as crianças lá da APAI fizeram lá, o que você falou, um quadro que eu tinha pendurado lá na minha sala, lá, eu tenho guardado comigo, dos desenhos e do que eles agradeciam ao cão Alpino pela ajuda que estava dando a eles. Então, aquilo era muito gratificante. E mais um detalhe, antes de passar a palavra para o Donini, lembrando a todos que, através do Canil, quando eu fui comandante-geral, eu consegui aproximar de forma positiva a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo da grande imprensa, fazendo com que os feitos do Canil trouxessem a grande imprensa para divulgar as ações da Guarda Civil de São Paulo de forma positiva, inclusive levando jornalistas no Canil para conhecer e falar bem da Guarda Civil, de forma positiva. Então, o Canil foi responsável, foi muito importante por essa conquista. Daí, Donini, eu passo aí agora para você falar mais um pouco aí dessa realidade que são os cães no policiamento das polícias municipais. Só alguns detalhes interessantes, só para lembrar, a maioria de nós que trabalha com isso tem esse conhecimento, mas lembrando de forma bem resumida, o cão, como elemento de segurança pública, ele é a arma não letal mais eficiente disponível. A arma não letal eficiente significa o custo de instalação e de manutenção por 8 anos de um cão. Não existe nenhum instrumento tecnológico, estratégico ou político que seja mais barato, cuja relação custo-benefício seja a mais importante e mais elevada. Um cão hoje, nas minhas cálculos, custa. Ele representa um elemento de custo operacional da ordem de R$20 por dia. Total, custo total. Estou considerando manejo do canil, estou considerando alimentação, estou considerando água, luz, esgoto, tudo que você pode imaginar de custo, elevando a R$20 por dia. Ele trabalhando ou não? Ele trabalhando aumenta o custo da gasolina da viatura, que seria com homem ou com homem-cão. Então, eu desafio qualquer um indivíduo da administração pública ou privada que demonstre um sistema de segurança com o sistema sensível de percepção de modificações pelo som, de percepção de pessoas estranhas ou de movimentos estranhos, ou de obediência submetido a um condutor, ou de impacto, se for necessário, que custe R$20 por dia. Eu desafio qualquer um e que dê, simultaneamente, outros produtos, como a Michele falou. Eu posso utilizar esse elemento, esse servidor municipal, na verdade o é, durante 8 anos, para distribuir imagem positiva, segurança e sensação de segurança, que eu acho que é o mais importante, e ele serve para detectar instrumentos ou riscos ou perigos e até doenças, hoje, se forem conduzidos nesse sentido. Hoje nós temos experiências
de detecção por faro da diabetes, da epilepsia, de tumores cancerígenos e de percepções fisiológicas. E na Inglaterra existe uma pesquisa com Covid, para quem não sabe, e os cães farejadores estão sendo treinados para detectar positivos para Covid, cujos resultados são sensacionais até o momento. Está sendo feito na Inglaterra. Então, isso é muito importante, né, Donini? Qualquer um a mostrar para a gente que existe um elemento engajado, incluso no sistema de segurança pública, que custe isso em relação ao benefício que ele pode mostrar, pelo tempo que pode mostrar e pelo custo que ele onera em termos palavras, não seja custo, mas sim investimento de R$20 dia. Para quem não sabia, hoje pode dizer isso em alto e bom tom. E a questão da imagem, o Braga acabou de falar, a Michele acabou de falar, aonde existe um cão policial fardado, existe segurança e existe uma tremenda empatia. Só não serve de empático nesse momento ao humilhante, porque a hora que ele dá de olho com o cachorro já cheirou ele e já percebeu que ele é diferente. Mentira, Michele? Com certeza, com certeza. O cão é humilhante antes de você, pela atitude que ele representa. Então, eu digo experiências fantásticas porque nós temos, por obrigação, observar o detalhe. Por isso que eu estou te falando. Quando o profissional consegue, na figura do condutor, ou do adestrador, ou mesmo daquele criador, ele consegue perceber, mas o cão percebe antes dele. Então, essa relação é muito, muito sensível, é muito íntima. Passa a ser o que a gente chama de conjunto ser humano-cão, o mais eficiente possível. E nós chamamos de binômio. Perdão? Nós chamamos aqui de binômio. Quando Então, há essa ligação homem-cão, chamamos de binômio. Só que eu não concordo que é bi, porque passa a ser um só. Então é um nome. A mesma terminologia de conjunto se utiliza no salto com cavalos, no hipismo. No hipismo você não fala o cavalo, você não fala o elemento que monta o cavalo, você chama de conjunto. Porque realmente é uma equipe, é um conjunto. Um entende, aceita e respeita o outro. Dificilmente você não vai conseguir uma coisa só. Então, vamos mudar o nome de binômio para unômio. Agora é mulherômio. O conjunto, né, Donini? Então, Donini, tem uma pergunta aqui que o Silvestre fez para mim. Ele perguntou assim: comandante Braga, na sua visão, há alguma diferença dos cães K9 dos Estados Unidos e dos cães K9 para o Brasil? Sim. Olha, Silvestre, eu vou te falar aqui, ó. A diferença, na verdade, não está nos cães. No Brasil, eu digo assim, ó, a polícia faz muito com nada. E lá nos Estados Unidos, outro dia eu fiz uma live com um policial americano e ele falou a mesma coisa, que ele conhece as duas realidades. E lá, o policial faz pouco com muito. Então, a grande diferença, os cães são os mesmos, só que a diferença é que tudo lá é muito intenso e com muito recurso. Então, um cão lá, eles treinam muito o cão, mas muito mesmo, e com todos os recursos. Então, tem os melhores cães com os melhores melhores equipamentos, os melhores treinamentos, enfim. Então, o cão é óbvio que fica excepcional. No Brasil, é tudo muito dependente da pessoa, do empenho pessoal, às vezes a alimentação do cão, o que ele usa de petisco, etc., é tudo o guarda que faz do seu próprio bolso, muita coisa do seu próprio bolso. A exemplo, a GCM de São Paulo, até hoje, com o brilhante canil que tem, o plantel, ela nunca adquiriu um cão. Tudo é doação, os guardas conseguiram, e etc. Lá não. Os Estados Unidos vão comprar o melhor cão para colocar lá. Eu até tenho um vídeo que está no meu canal do YouTube, que são das minhas redes, Comandante Braga Oficial, onde eu estava em Miami e chegou uma viatura
K9 com cão, um policial e um cão, e me colocou lá de figurante imediato. Então, eu até fiquei fiquei com medo, né? Lógico. Não, pode ir. Tá bom, vou fazer o quê, né? Os caras me desafiaram lá, me deu lá a luva, eu coloquei, ele mandou o cão lá, um Malinois, atacou imediato e, com um simples tom de voz, ele soltou e entrou para a viatura. O que é isso daí? Isso aí é treino. Então, a diferença é a intensidade com que eles fazem tudo, não só com os cães, com armamento, eles treinam muito, dão muitos tiros. Com o cão é a mesma coisa. Porque aqui a gente se supera dia a dia. Então, um cão hoje aqui, uma superação que eu vejo na Guarda Civil de São Paulo, são os cães de faro para encontro de cadáveres, que nós temos o recorde no Brasil de encontro, que eu já fiz a conta, viu, Donini? O canil que mais encontrou é o da Guarda de São Paulo, e eu tenho o número, não vou dar agora aqui, mas eu tenho o número técnico e oficial. Então, esse sucesso dos cães se dá, em maior parte, devido ao empenho dos condutores. E aí está o Jesus e a Michele, que podem dizer, e isso, são prova disso, porque com muito pouco eles fazem muito, muito mesmo. Então, não tem diferença. A diferença é essa daí, são as condições, e essa não é só da Guarda Civil, não é de algum canil, é de tudo. As forças de segurança no Brasil fazem muito com muito pouco. Lá, fazem pouco com muito. Então, tem essa diferença que é de país, de cultura e de recurso financeiro. Não é, Michele? Fala um pouco mais aí dos seus treinamentos com os cães, como é que é, e do empenho que cada um faz. Pode falar, Dani. Uma coisa. Aí eles também gastam 20, sim. Aqui nós gastamos 20, custa 20, lá custa 25 dólares. Dólares. O que o senhor falou é uma realidade, e nós temos também uma dificuldade em relação à legislação sobre o uso de cães, né, comandante? Se a gente estiver no policiamento e precisar fazer o uso do cão para conter o indivíduo, o condutor ele acaba respondendo o artigo 129. Né? Então, o que nós precisaríamos, eu falo não só por nós da Guarda, mas eu acredito que todas as forças de segurança que utilizam os cães, né, K9, precisaríamos brigar por uma legislação que nos ampare sobre esse tipo de trabalho. E qual que foi a outra pergunta que o senhor falou mesmo? Que passou o colega aqui. A pessoa perguntou se tinha diferença de lá, mas esse aí foi eu já respondi para ele, né? A diferença, na verdade, é o empenho que o guarda tem e etc. Nós já estamos aqui, a gente nem percebe a hora passar, já há 58 minutos falando de cães, e eu já vou passar aí para as considerações finais, né? Então, vou pedir, começando aqui pelo mais antigo, né, que é o Donini, fazer suas considerações finais. Depois, vou falar para o Jéssica, eu vou fazer as considerações finais para a gente fechar a live aí, Donini. Então, pode ir para as considerações finais aí, Donini. Eu só queria lembrar dos efeitos que todos nós assistimos pela televisão na tragédia de quando a barragem explodiu. Me faltou o nome da cidade agora, Breno. Brumadinho, lá, acho que Brumadinho, perdão. Nós assistimos o trabalho dos cães lá de maneira fantástica e, naquele momento, todos os canis foram considerados pela importância dos cães na localização de pessoas e o trabalho insistente 24 horas por dia daqueles cães, ninguém soube como que isso existia antes. E todos que foram para lá, até situações que outros países já encontraram, que muitas vezes ampliam a visão e a imagem dos canis de segurança pública nesses momentos de tragédia.
Não será diferente, infelizmente, nas próximas tragédias que a gente vai encontrar, mas são, assim, a minha crítica é que a gestão da segurança pública deveria, obrigatoriamente, considerar os canis como um elemento fundamental, que nem o inspetor Braga falou, de compor a equipe daquilo que a Michele falou. Nós somos um conjunto de pronto emprego, do choque à educação, com quase nenhum tipo de estímulo, com nenhum tipo de investimento, com nenhum tipo de promoção. Pelo contrário, o que eu assisti nos últimos 25 anos são a maior parte de tentativa de desativação. E a luta pela permanência dos canis e pelo aprimoramento dos canis oficiais por questões de gestão pública está única e exclusivamente na dependência dos seus elementos, das suas equipes, que dedicam 100% do seu esforço, põem dinheiro do bolso, levam os cães para tratar em particular, levam os cães para casa quando é necessário, do ponto de vista de assistência, coisa que são extremamente indignas para a importância que representam como unidade de proteção e de segurança pública. Eu gostaria que houvesse um maior respeito, uma maior consideração à instituição canil público, instituição canil de segurança pública. E as guardas municipais estão com a faca e o queijo na mão para fazer isso. Não só em questão de investimento, porque o investimento é pequeno, mas que nem o Braga falou, aqui com pouco se faz muito, sempre fez. De tijolo por tijolo, de guias de alimentação, ração. Quantas vezes nós vimos o condutor comprar ração para o seu cão? Medicamento nem se fala. Como que a gente poderia conseguir medicamento? Fazer uma vaquinha aqui, toma 10 contos, vai lá comprar. Porque precisava usar aquele medicamento. Isso foi, sem dúvida nenhuma, e até o nosso trabalho sempre próximo disso. E até hoje, a gente assiste cães de outros canis, não só da Prefeitura de São Paulo, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, mas dos bairros, dos outros municípios vizinhos aqui da cidade, que contam com a gente também como colaborador. Sempre nós temos uma viatura parada aqui perto do consultório. Eu estou no consultório ainda, até agora. E eu queria agradecer a Michele pela satisfação e pela honra de estar junto com você, falando sobre os nossos queridos peludos. Queria agradecer ao Braga, colocar sempre à disposição, se for preciso. Mandar um abraço para a nossa coleguinha veterinária. Estamos aqui à disposição, certo? E ao Jesus, que já dormiu, né? Ele já pegou no sono. Mas quando ele acordar, manda um abraço para ele. Você está aí. Muito bom. Você acordou agora, pelo jeito. Ainda estou por aqui cochilando, mas estou. Estou com saudade de ti, estou aqui à disposição. Vamos ver se a gente se encontra para tomar uma vacina, tomar uma cloroquina, fazer alguma coisa aí para poder ver. Só porque nós estamos velhos, doutor? Só porque nós estamos mais velhinhos? Uma satisfação estar com vocês e meu abraço em azul marinho, embora eu esteja de azul celeste, mas é mesmo de azul também. Um abraço a todos, uma grande satisfação estar com vocês e estou à disposição. É só perguntar para o Braga que ele transfere para mim e a gente devolve. Um grande abraço. Obrigado, Danilo. Guedes, com você aí as considerações finais. Vamos lá, comandante. Eu, apesar de eu estar aqui de penetra, né? Eu estou de penetra aqui. Doutor, sabe as palavras. Isso só nos motiva a estudar mais, trabalhar mais, para representar mais a nossa instituição, entendeu? Isso é muito, muito gratificante, muito gratificante. Eu só vou acrescentar uma coisinha aí, que nessa última ou penúltima reunião da FAO e da ONU em políticas voltadas para a América Latina, né, América do Sul, realmente eles classificaram essa ferramenta magnífica chamada cão como uma das ferramentas de baixa letalidade mais eficiente
no combate ao narcotráfico e outros crimes na nossa típicos, né, da nossa região, né? Quando eu digo região, eu estou falando da América do Sul, né? Entendeu? E entristece muito isso. A gente fica contente disso e fazermos parte, sermos operadores dessas ferramentas, entendeu? Manipuladores dessas ferramentas, e lamentavelmente ficamos tristes ao mesmo tempo porque nossos governantes, entendeu? Eles ainda não se atentaram ainda para fazer o melhor uso dessa ferramenta, ou seja, é difícil encontrarmos, olha que eu visito o Brasil praticamente inteiro, diversas cidades, não só em São Paulo, como fora de São Paulo, e é lamentável, eu me deparo com as mesmas dificuldades. O uso e o emprego do cão, dessa ferramenta magnífica, que lá fora é muito bem aceita e muito bem utilizada. Aqui, nossos governantes, como a Drauzio colocou, primeiro que não tem uma legislação específica para melhor uso, e segundo, eles não sabem utilizar, não sabem fazer uso, extrair o melhor disso, por esse custo baixíssimo, como o doutor Donini colocou. Olha, doutor, eu, sem querer ser pretencioso aqui, mas assim, modesta à parte, eu convivi na França com diversas forças de segurança, estive na Inglaterra, morei na Bélgica, entendeu? Em diversos países, Itália, fui em outros países aqui, fui em outros países até competir, como o caso de Finlândia, entendeu? Então, assim, modesta parte, eu tenho uma noção disso, do que estou falando, mas entristece muito o nosso país ainda. Falta muito para o nosso país. Mas, se Deus quiser, a gente torce para que novos governantes venham aí com a mente um pouco mais aberta, para que faça melhor uso dessa ferramenta. Comandante, quero agradecer, assim, mesmo como penetra aqui, quero agradecer pela oportunidade, estou à disposição de qualquer outra oportunidade. Doutor, beijo para o senhor, doutor. Quero agradecer a minha amiga que está aqui do lado aqui, me fazendo cochilar aqui, que eu estou morrendo de sono. Obrigado por tudo. Obrigado, Zé. Fala para a Drauzio aí fazer as considerações finais e depois eu vou fazer as minhas para a gente fechar a live aí. Vamos lá, Drauzio. As considerações finais aí. O tiozinho aqui, o doutor Donini está melhor que ele. Fico me zoando, tá vendo? É o dia inteiro assim, ó, comandante. Fico me zoando o dia inteiro no trabalho, assim, ó, me chamando de tiozinho. Eu agradeço o senhor imensamente pela oportunidade da gente estar esclarecendo e expondo um pouquinho do nosso trabalho, né? Agradeço ao meu amigo e mestre Jesus, né? Ao doutor Donini, que pelo jeito ele foi dormir também. Pelo menos eu não estou vendo ele aqui, né? Pelo ensinamento, né? O doutor Donini, assim, não tem nem palavras, porque é um homem muito sábio, né? Ele é fenomenal. E só falando um pouquinho um dos últimos trabalhos, assim, que nós fizemos com a Polícia Civil, que eles ficaram, assim, encantados, né? Após a operação, término da operação, a gente passando pela comunidade para o senhor saber como que, o senhor sabe, né? Para o senhor ver como que é o trabalho do canil, que às vezes a gente fala que nem nossos colegas de trabalho de outras inspetorias, eles não conhecem o trabalho que o canil faz. Mas a Papá Charlie, né, a Polícia Civil, quando nós estávamos saindo da comunidade, a comunidade cheia de crianças andando para lá e para cá, né, e olhando, e conversando, e cumprimentando a gente, toca aqui e tal, né, e a gente fala que a gente leva um burnout tático alimentício, que a gente passa horas e horas dentro da mata, né, então, a gente tem que carregar tudo que nós podemos carregar para a nossa alimentação. Às vezes, a gente trabalha tanto que baixa um pouco a glicemia, começa a ficar hipoglicêmico, água, né? Então, nós tínhamos bastante doce, bastante paçoquinha, que a gente acabou não comendo, e os guardas, né? Nossos cangas, que a gente fala cangas,
distribuindo para as crianças na comunidade. Os Papa Charlie falam, gente, olha como a Guarda Civil, o canil, é inteligente, trazendo a comunidade. Falei, isso é normal para nós. Vocês nunca viram a apresentação em escola, a nossa sinoterapia. Aí comecei a explicar um pouquinho sobre o trabalho voltado para a parte social. Infelizmente, a Rosângela, que ela é mais especialista nessa parte de sinoterapia, ela não pôde, né, por problemas pessoais, mas seria legal, né, ter uma live com ela também e falar um pouquinho desse trabalho que é assim, né? Vamos dizer, é o carro-chefe do canil nosso. Comandante Braga, muito obrigado. Deus abençoe o senhor pela oportunidade. É isso. Eu agradeço o Jesus, agradeço você, Drauzio, ter participado dessa live, o doutor Donini, todos que fizeram perguntas aí, participaram, são muitas pessoas, e é muito bom todos participarem para a gente falar e expor, e esse momento da pandemia e momento das lives está sendo muito importante, que a gente está podendo falar com todo mundo, divulgar tudo para todo mundo, está sendo muito bom isso, é uma coisa que a gente deve depois permanecer depois da pandemia. E eu faço uma observação para vocês, eu tenho um apreço muito grande pelo canil da GCM de São Paulo, e uma observação que talvez até vocês aí do canil não tenham percebido, mas eu criei oficialmente o canil da GCM de São Paulo 2 vezes. Quando eu era comandante do Comando Operacional de Apoio, nós fizemos o primeiro decreto de criação do canil da GCM de São Paulo, porque ele existia, mas não era oficial. Depois, ao passar dos anos, eu não estava na Guarda, estava fora da Guarda, extinguiram o canil, extinguiram esse decreto. E quando eu assumi o comando geral da GCM, o canil existia, da GCM de São Paulo, mas ele não existia oficialmente. Não era uma unidade da Guarda Civil. Ele estava lotado na unidade de Maria Guilherme. E, mais uma vez, eu falava do decreto de reorganização e defendi, junto à administração municipal, a criação do canil, em que pese eles lá não queriam criar porque eles falavam que o canil não era atividade fim. E daí eu fui lá em várias reuniões, justifiquei, e novamente no decreto de organização, recriamos oficialmente o canil, inclusive como unidade estratégica, porque o canil, vocês devem lembrar, o Jesus sabe, ele não existia mais oficialmente. Ele existia na prática, estava lotado em uma unidade. Então, isso eu estou falando para ver a importância que, por 2 vezes na minha história como comandante do COA e como comandante-geral, eu dei para o canil, criando ele oficialmente por 2 vezes. E espero que ninguém extinga ele de novo, para mim ter que recriar de novo, pela 3ª vez. Já foram 2. E isso daí que eu estou falando é público, está no Diário Oficial, e podem ver pelas datas, não tem problema nenhum. Daí eu mando um abraço, agradeço muito vocês por essa live, todos que participaram. O canil é de extrema importância e já convido para fazermos outras com a Rosângela, com todas as pessoas que trabalham aí no canil que queiram participar. O Barbosa, o Carvalho, o Giovanetti aposentado, o velho, né? Velho. Mas tem experiência. E deixo aqui um abraço a todos os integrantes do canil da GCM de São Paulo. Um abraço para todos que participaram e para vocês. Muito obrigado e terminamos sempre com o nosso lema, que é: esteja com quem sempre esteve com você. Um abraço a todos, nossas saudações Azul Marinho. Muito obrigado. Obrigado.